Durante a Páscoa, na casa dos meus pais, minha esposa estava ajudando a limpar o sótão quando, de repente, ela congelou. O rosto dela perdeu completamente a cor. Ela se inclinou para perto de mim e sussurrou: "Não reaja. Espere sua mãe sair." Eu ainda não sabia o que ela tinha encontrado, mas sabia que era ruim. Muito ruim. Havia poeira no ar. Caixas velhas, decorações de feriados, tudo fingindo que nada havia mudado. Quando finalmente vi o que era, não chorei, não gritei, não confrontei ninguém naquele momento. Eu fiz outra coisa, e 3 dias depois, meus pais estavam ligando para o advogado deles em pânico. Antes de contar tudo, só quero saber se você está aqui comigo. Se estiver ouvindo, deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo ou ouvindo. Às vezes, saber que tem alguém aí torna mais fácil dizer as coisas difíceis em voz alta. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se histórias sobre verdades ocultas, traição familiar e justiça silenciosa ressoam com você, espero que considere se inscrever. Essas histórias exigem coragem para serem contadas e o seu apoio é o que as mantém vivas. Meu nome é Caio. E esta é a história de como descobri que a vida que eu vivia nunca foi toda a verdade. Durante a Páscoa, a casa dos meus pais sempre parecia a mesma vista de fora. A mesma fachada clara, as mesmas cercas vivas, cuidadosamente aparadas, a mesma guirlanda que minha mãe trocava, dependendo da estação. A primavera significava fitas em tons pastéis, ovinhos decorativos e uma mesa posta como num editorial de revista de decoração. Só de olhar da entrada da garagem, você pensaria que nada nunca mudava ali. E, de certa forma, esse era o objetivo. Era início da tarde quando Iris e eu chegamos a Campos do Jordão, em São Paulo. O sol estava fora, aquele tipo de calor ameno de abril que parece cooperativo, como se o próprio dia tivesse concordado em não causar problemas. Dentro de casa, o ambiente estava cheio de sons familiares. Talheres batendo, o zumbido baixo da conversa, minha mãe indo de cômodo em cômodo com determinação. Tudo parecia estável, normal, cuidadosamente mantido, e, no entanto, mesmo quando criança, eu tinha aprendido a existir naquela casa, sem realmente pertencer a ela. Eu estava presente, era útil, educado. Eu sabia onde ficar para não atrapalhar. Eu sabia quando falar e quando deixar o silêncio passar por mim. Aquele sentimento de fazer parte da cena, mas nunca ser o foco, tinha me seguido até a vida adulta tão silenciosamente que parei de questioná-lo. Era apenas como as coisas eram. Iris notou isso muito antes de dizer qualquer coisa. Ela sempre notava. Ela tinha um jeito de observar ambientes, padrões de pessoas, sem anunciar suas conclusões. Para os meus pais, ela era calorosa, respeitosa, fácil de gostar. Para mim, ela era firme, pé no chão, alguém que não confundia calma com negação. Depois do almoço, enquanto minha mãe começava a reorganizar as sobras e meu pai ia em direção à sala de estar com o jornal, Iris se ofereceu para ajudar a limpar o sótão. Ela disse, casualmente, como se não fosse nada demais. Minha mãe hesitou por um segundo. Ela sempre gostou de controlar o que as pessoas viam, mas depois sorriu e concordou. Ela mencionou algo sobre caixas de decorações antigas de Natal que estavam lá há anos. Eu concordei com a cabeça quando Iris olhou para mim, embora meu estômago tenha se contraído. O sótão era um lugar que evitei a vida inteira. Não porque algo ruim tivesse acontecido lá, mas porque parecia pesado, como um espaço de armazenamento, não apenas para coisas, mas para decisões que nunca foram revisitadas, perguntas que nunca foram feitas. Fiquei para trás por alguns minutos ajudando minha mãe a levar a louça para a cozinha, ouvindo-a comentar como o tempo estava passando rápido, como era bom ter todos reunidos. Quando finalmente subi, a escada para o sótão já estava puxada para baixo. Iris estava parada perto da extremidade do espaço. Ela não estava se movendo. A princípio, pensei que ela estava apenas observando tudo,
A poeira, as caixas, o teto baixo e inclinado. Então notei a postura dela. Imóvel demais. Os ombros estavam tensos, as mãos fechadas ao lado do corpo. Ela não se virou quando me aproximei. Iris, eu disse baixinho. Ela olhou para mim então, e a cor havia sumido do rosto dela. Os olhos dela passaram por mim em direção à abertura do sótão, verificando onde minha mãe estava. Ela atravessou o espaço em 2 passos rápidos, inclinou-se perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da poeira no suéter dela e sussurrou: "Não reaja. Espere sua mãe sair." Foi isso. Nenhuma explicação, nenhuma dica, apenas uma instrução. Senti algo dentro de mim travar no lugar. Não pânico, não raiva, algo mais frio, mais controlado. Aquele tipo de instinto que te diz que uma linha foi cruzada, mesmo que você ainda não saiba como. Atrás de nós, minha mãe cantarolava para si mesma, organizando potes, completamente alheia. Forcei meu rosto a ficar neutro, assenti uma vez e voltei para uma caixa que já tinha começado a abrir. Iris se afastou, sua linguagem corporal mudando como se nada tivesse acontecido. Alguns minutos depois, ela gritou casualmente, perguntando à minha mãe se a mangueira do aspirador ainda estava no armário do corredor. Minha mãe respondeu do andar de baixo, já a caminho, feliz por ser útil. Os passos desapareceram. O sótão ficou quieto. Fiquei ali sozinho por um momento, depois que Iris a seguiu, encarando-se a poeira flutuando na luz. Eu ainda não sabia o que ela tinha encontrado, mas sabia com absoluta certeza que, o que quer que fosse, estava esperando lá há muito tempo, e que minha vida, como eu a entendia, tinha acabado de começar a rachar. O silêncio depois que minha mãe saiu parecia diferente de qualquer quietude que eu já conhecera naquela casa. Não era relaxado, era vigilante. Iris voltou primeiro. Ela não falou imediatamente. Ela simplesmente passou por mim, indo mais fundo no sótão, em direção a um canto. Percebi que nunca tinha realmente olhado para aquele canto antes. O espaço estava parcialmente bloqueado por caixas empilhadas, decorações antigas, caixas organizadoras incompatíveis, coisas que ninguém tocava há anos. À primeira vista, parecia bagunça, mas quanto mais eu olhava, mais deliberado parecia. Ela moveu uma caixa para o lado, depois outra. Atrás delas, havia uma seção de painel de madeira que não combinava com o resto do sótão. Um pouco mais novo, mais limpo. As emendas eram mais justas, os pregos colocados mais uniformemente. Alguém tinha se esforçado para fazer aquilo se misturar ao ambiente, e quase conseguiu. Iris se agachou e puxou a borda. O painel se moveu, revelando um compartimento estreito atrás dele. Dentro, havia uma única caixa de papelão. Não estava empoeirada. Não estava se desfazendo com a idade. Estava selada, embrulhada em uma camada protetora de plástico, os cantos reforçados com fita adesiva. Na lateral, alguém tinha escrito uma etiqueta com marcador preto grosso. Registros Fiscais 2004. Mesmo antes de tocar, eu sabia que aquilo não era verdade. Nós a puxamos, juntos, e a colocamos no chão. Iris olhou para mim em silêncio, perguntando se eu queria abrir. Eu assenti, depois me contive. Minha mão pairou sobre a tampa, e algo em mim hesitou. Não por medo, mas por cálculo. Abri apenas o suficiente para ver o interior. Uma pasta, cor creme, papéis cuidadosamente empilhados. A primeira página visível através da capa plástica tinha meu nome completo, impresso no topo. Meu nome legal, escrito corretamente, sem apelido, sem abreviação. Abaixo dele havia uma data, de quase 20 anos atrás. Fechei a caixa. Não li mais nenhuma palavra. Não precisava. O peso daquilo se assentou em mim de uma só vez. Aquilo não era algo esquecido. Aquilo não era algo perdido.
Era algo que tinha sido mantido, cuidado, escondido. Olhei para Iris. Ela não me apressou. Ela não fez perguntas. Ela apenas assentiu, como se já tivesse chegado à mesma conclusão. Não falamos sobre confrontar meus pais. Não falamos sobre abrir a pasta ali mesmo. Nós dois entendemos, sem dizer em voz alta, que quaisquer respostas que estivessem dentro daquela caixa mudariam o equilíbrio de tudo. Uma vez abertas, não poderiam ser colocadas de volta. Então não abrimos. Ainda não. Deslizamos a pasta de volta para a caixa, selamos e a levamos para o andar de baixo o mais discretamente possível. Coloquei dentro do meu casaco antes que alguém pudesse ver. Quando minha mãe perguntou se tínhamos feito progresso lá em cima, sorri e disse que eram principalmente decorações antigas, nada urgente. Ela assentiu, satisfeita. Saímos pouco depois. Abraços na porta, potes com sobras de comida pressionados em nossas mãos, rituais familiares perfeitamente executados. Eu desempenhei meu papel sem perder o ritmo. Mas enquanto dirigíamos para longe, a caixa pressionada contra meu lado parecia sólida e inegável. Percebi que algo fundamental havia mudado. Aquela casa não era mais um lar. Era uma prova. E qualquer verdade que estivesse escondida lá em cima, todos esses anos, não tinha sido enterrada por vergonha. Tinha sido enterrada porque valia alguma coisa. Nosso apartamento parecia menor naquela noite, embora nada nele tivesse mudado. As luzes estavam baixas, a cidade lá fora abafada pelo vidro grosso e pela distância. Nenhuma foto de família me encarava das paredes. Nenhum móvel herdado, nenhuma história incrustada nos cantos. Era o primeiro espaço em que morei que pertencia inteiramente a mim e a Iris. E pela primeira vez, isso importava. Não ligamos a TV. Não fizemos jantar. Sentamos à mesa de jantar com a caixa entre nós, intocada, por quase 1 hora. O silêncio não era constrangedor. Era deliberado, como se ambos estivéssemos cientes de que, uma vez quebrado o lacre, não haveria retorno para qualquer versão de ignorância em que eu estivesse vivendo. Finalmente puxei a pasta e a abri totalmente. Os documentos eram limpos, metódicos, inequivocamente legais. Aquilo não era uma coleção aleatória de papéis ou um plano mal acabado. Era um fundo fiduciário, um de verdade, devidamente registrado, devidamente estruturado. A linguagem era precisa, a formatação profissional. Cada página reforçava a mesma realidade. Aquela coisa tinha sido criada com intenção e cuidado. O nome no topo era Helena Carvalho. Reconheci vagamente. Do jeito que você reconhece um nome sobre o qual foi instruído a não fazer muitas perguntas. Uma parente distante, uma senhora idosa, que me levaram para visitar, quando criança, 1 ou 2 vezes. Alguém gentil, quieta, generosa, de pequenas maneiras que nunca chamavam atenção. De acordo com os documentos, ela era a instituidora, aquela que criou o fundo. Os nomes dos meus pais apareciam ao lado, listados como guardiões e curadores, encarregados de administrar os bens em meu nome. E então havia eu, o único beneficiário. Meu peito apertou enquanto eu lia os detalhes, a estrutura do fundo, as contas anexadas a ele, as datas, as assinaturas. Isso não era simbólico. Não era sentimental. Era substancial o suficiente para que eu tivesse que me impedir de pular adiante, de fazer perguntas antes que os fatos estivessem totalmente na minha frente. Então cheguei à cláusula que mudava tudo. O fundo exigia divulgação total quando eu completasse 18 anos. Não uma sugestão, não uma diretriz, uma exigência. Recostei-me na cadeira e encarei a parede à minha frente. Nunca me contaram, nunca assinei nada, nunca me deram uma escolha ou sequer uma dica de que isso existia. Aos 18 anos, fui incentivado a ser realista, a escolher um caminho seguro para evitar riscos. Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém me disse que eu tinha opções. Virei a página.
Foi quando encontrei a carta. Estava dobrada cuidadosamente. O papel amarelado nas bordas, mas ainda intacto. A caligrafia era firme, elegante, inconfundivelmente pessoal. Aquilo não era para advogados ou tribunais. Era para mim. Helena Carvalho não era uma parente distante. Ela era minha avó, mãe da minha mãe verdadeira. O nome dela era Elisa Carvalho. Li a carta, uma vez, sem respirar. Depois novamente mais devagar, as palavras se acomodando em lugares que eu não sabia que estavam vazios até que elas os preenchessem. Elisa tinha morrido quando eu era muito jovem. Jovem demais para lembrar dela, mas não jovem demais para ser reivindicado. Helena escreveu sobre amor sem dramas, sobre perda sem amargura. Ela escreveu sobre medo. Medo de que eu crescesse acreditando que era menos do que era. Medo de que a verdade fosse mais fácil de enterrar do que de explicar. Eu tinha sido adotado, acolhido, criado, mas nunca informado. As pessoas que eu chamava de pai e mãe não eram meus pais biológicos. Eles eram meus curadores, meus guardiões, aqueles encarregados de administrar o que deveria ser meu até que eu pudesse se decidir por mim mesmo. Dobrei a carta, cuidadosamente, e a coloquei de volta na pasta. Tudo se rearranjou na minha mente depois disso. O favoritismo que sempre senti, mas nunca nomeei. A maneira como os recursos fluíam para o meu irmão, sem questionamentos. A maneira como minhas ambições eram tratadas como opcionais, enquanto as dele eram cultivadas. A mensagem sutil de que eu deveria ser grato pela estabilidade, não faminto por mais. Eu não tinha sido esquecido. Eu tinha sido posicionado, mantido confortável, mantido quieto, mantido longe de interferir. Iris estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Ela não disse nada. Ela não precisava. Pela primeira vez, a narrativa da minha vida fazia sentido, e a clareza era quase pior do que a confusão jamais fora. Eu não queria explicações. Eu não queria pedidos de desculpas. Eu não queria uma reunião de família ou um acerto de contas emocional em volta de uma mesa de cozinha. Eu queria fatos, controle e minha vida de volta. Naquela noite, procurei advogados especializados em direito sucessório, abuso de tutela e má conduta financeira escondida atrás de laços familiares. Quando fui para a cama, eu tinha uma lista e um plano. A próxima fase não era sobre sentimentos. Era sobre provas. O escritório de advocacia estava silencioso de uma forma que parecia deliberada, como se as paredes tivessem aprendido a absorver segredos. Iris sentou-se ao meu lado enquanto eu colocava os documentos na mesa polida, uma pilha de cada vez. O advogado não interrompeu. Ele não reagiu. Apenas leu, assentiu e, ocasionalmente, pediu esclarecimentos. Quando finalmente se recostou, não suavizou suas palavras. Este fundo é legítimo, disse ele. E com base no que estou vendo, os termos foram violados. Ouvir isso de alguém de fora da minha vida, alguém sem interesse emocional no resultado, fez algo comigo. Arrancou o último instinto de duvidar de mim mesmo. Não era um mal-entendido. Não era uma desavença familiar. Era uma violação. Ele explicou minhas opções cuidadosamente, metodicamente. Entrar com um processo imediatamente era possível, mas não estratégico. A melhor jogada era exigir uma prestação de contas completa, forçar meus pais a documentar cada centavo, cada transferência, cada decisão tomada em meu nome, sem meu conhecimento, fazê-los responder, fazê-los falar. Enviamos a carta naquela tarde. Então, esperamos. Aqueles 3 dias pareceram mais longos do que os anos anteriores a eles. Eu me peguei repassando momentos que descartei como insignificantes. Conversas onde meu futuro havia sido discutido como se eu não estivesse na sala. Decisões que já haviam sido tomadas quando fui informado. A maneira como fui incentivado a ser razoável, adaptável,
grato. Percebi algo perturbador naquela espera. Eu não tinha medo de perder minha família. Eu tinha medo de admitir que nunca tive uma de verdade. O telefone tocou na terceira manhã. Atendi sem cumprimentar. A voz da minha mãe veio afiada e imediata, como se ela estivesse ensaiando. Ela me acusou de traição, de ingratidão. Ela listou sacrifícios. Ela enquadrou minha existência como uma dívida que eu nunca poderia pagar. Ouvi sem interromper, meu pulso firme, meu tom neutro, quando finalmente falei. Eu disse a ela que aquilo não era uma conversa. Disse a ela para falar com meu advogado. Houve uma pausa e então a voz do meu pai cortou ao fundo. Ele não negou o fundo. Ele não expressou confusão. Ele apenas disse: "Nós vamos resolver isso." A ligação terminou logo depois. Coloquei o telefone na mesa e olhei para Iris. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava carregado. E pela primeira vez na minha vida, eu era quem decidia o que viria a seguir. Eles apareceram num domingo à tarde sem ligar antes. Reconheci a batida da minha mãe imediatamente. Leve, controlada, praticada. O tipo de batida que presumia que seria atendida. Quando abri a porta, ambos estavam parados ali com a postura de pessoas que acreditavam que ainda pertenciam àquele lugar. Minha mãe segurava um saco de papel de uma padaria perto da casa deles, aquela que ela sempre usava quando queria suavizar as arestas de uma conversa. Meu pai estava meio passo atrás dela, mãos cruzadas, olhos já examinando a sala, como se estivesse se preparando para ficar quieto. Eu os deixei entrar, não porque me sentisse obrigado, não porque sentisse falta deles. Eu os deixei entrar porque queria ouvir como eles falavam quando não havia plateia, sem família estendida, sem vizinhos para impressionar. Eu queria ver qual versão de si mesmos eles escolheriam quando fôssemos apenas nós. Eles colocaram o saco no balcão, o cheiro de açúcar e pão se espalhando pelo apartamento. Minha mãe sorriu o mesmo sorriso que usava nos feriados, nos eventos da escola, em qualquer momento que exigisse tranquilidade. Ela comentou sobre o lugar, disse que parecia agradável, perguntou se Iris estava trabalhando até tarde. Iris ficou no outro cômodo, perto e o suficiente para ouvir, longe o suficiente para me deixar conduzir. Minha mãe não perdeu muito tempo. Ela disse que a carta do meu advogado tinha sido perturbadora. Ela chamou de mal-entendido. Disse que a linguagem jurídica fazia tudo parecer pior do que era. Disse que famílias não precisavam de papelada para resolver as coisas. Fizemos o que achamos que era melhor, disse ela com a voz calma e praticada. Você nem sempre entende essas coisas quando é jovem. Eu não discuti, não interrompi. Observei as mãos dela enquanto falava, a maneira como se moviam ligeiramente quando ela tentava manter o controle. Meu pai ficou atrás dela, silencioso, sua expressão ilegível. Quando ela pausou, fiz a única pergunta que importava. Como o dinheiro foi usado? O clima na sala mudou. O sorriso da minha mãe ficou tenso. Ela disse que o fundo havia ajudado com as necessidades da família ao longo dos anos. Educação, estabilidade, oportunidades. Ela falou em termos gerais, nunca citando valores, nunca nomeando beneficiários. As frases dela circulavam a verdade sem pousar nela. Meu pai não disse nada. Perguntei novamente, mais devagar dessa vez. Para onde foi o dinheiro? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo difícil. Ela disse que famílias não ficavam contando pontos. Disse que sacrifícios foram feitos. Disse que tudo o que fizeram foi por todos nós. Então o telefone dela tocou. O nome do meu irmão iluminou a tela. Ela hesitou por meio segundo antes de atender, seu tom mudando imediatamente para afeto. Ela colocou a chamada no viva-voz como se a transparência fosse subitamente importante. A voz dele encheu a sala, relaxada, amigável.
Ele brincou sobre o horário, perguntou se agora era um bom momento. Sugeriu que conversássemos em particular mais tarde, só nós dois. Ele disse que não havia motivo para deixar as coisas saírem do controle. Eu ouvi com atenção. Ele não parecia surpreso. Ele não perguntou o que estava acontecendo. Ele falava como alguém que já sabia. Perguntei a ele diretamente se ele sabia sobre o fundo. Houve uma pausa. Não longa, mas longa o suficiente. Perguntei se algo daquilo tinha sido usado para ele. Ninguém respondeu. O silêncio se esticou, espesso e inegável. Minha mãe olhou para o chão. O maxilar do meu pai se apertou. Meu irmão pigarreou na linha e disse algo vago sobre as coisas serem complicadas. Aquilo foi o suficiente. Levantei-me e abri a porta. Agradeci a eles por terem vindo. Usei os nomes dele em vez de chamá-los de mãe e pai. Pareceu estranho por exatamente um segundo e depois pareceu honesto. Eles deixaram o saco de doces no balcão. Joguei fora depois que eles foram embora. Depois daquela tarde, tudo ficou quieto. Não o tipo de silêncio que vem com a paz, mas o tipo que vem com a estratégia. Não houve mais ligações, nem mensagens pedindo para conversar. Em vez disso, chegou um e-mail de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. A linguagem era educada, formal, cuidadosa. Sugeria uma resolução. Alertava sobre escaladas desnecessárias. Mencionava custos, tempo, estresse. Oferecia um valor em troca do meu silêncio e retirada. Encaminhei para meu advogado sem responder. A investigação que se seguiu foi lenta e metódica. Meu advogado explicou cada passo, cada solicitação, cada atraso. Registros bancários foram intimados. Contas foram rastreadas. Transferências foram mapeadas. O que surgiu não foi caos ou desespero. Foi planejamento. Os pagamentos tinham sido divididos, espalhados ao longo dos anos, roteados através de contas intermediárias. Os pagamentos das mensalidades coincidiam com o cronograma da faculdade do meu irmão. Depósitos de investimento alinhavam-se com o lançamento da empresa dele. Despesas de marketing, taxas de consultoria, custos de marca pessoal, tudo isso ligado a fundos que levavam o meu nome. Fiquei com os documentos até tarde da noite, reconhecendo os dados e lembrando momentos. O semestre em que ele nunca se preocupou em como pagar. A fase inicial da startup, onde ele falava com confiança sobre riscos. A maneira como ele descrevia seu sucesso como algo merecido, inevitável. Ele não tinha apenas se beneficiado. Ele sabia. A compreensão não veio com raiva, veio com clareza. O relacionamento que eu achava que tínhamos não foi danificado por essa descoberta. Ele tinha sido construído sobre algo incompleto desde o início. Veio outra oferta, maior, condicional, confidencial. Recusei novamente. Instruí meu advogado a prosseguir, a nomear todos os envolvidos, a parar de negociar e começar a documentar. Isso não era sobre punição, não era sobre vingança, era sobre a verdade. E uma vez que entendi isso, não havia versão dessa história onde eu ficasse quieto. Assinar a petição inicial não teve nada a ver com o encerramento. Parecia cruzar uma linha em direção à qual eu estive caminhando minha vida inteira, sem perceber que ela estava lá. Os papéis eram mais grossos do que eu esperava. Meu advogado repassou tudo comigo uma última vez, não porque eu não entendesse, mas porque aquele era o ponto de não retorno. Ação civil, violação de dever fiduciário, ocultação de direitos de beneficiário, uso não autorizado de bens do fundo. A linguagem era limpa, sem emoção, despida de história. Nomes substituíam relacionamentos, funções substituíam títulos. O nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome do meu irmão. Cada um listado, não como família, mas como réus. Assinei mesmo assim.
Daquele momento em diante, tudo o que eu conhecia mudou para um registro diferente. Conversas viraram correspondências, memórias viraram linhas do tempo. Amor, obrigação, lealdade. Nada disso importava dentro de um tribunal. Apenas evidências importavam. E pela primeira vez, isso funcionava a meu favor. A notícia não viajou rápido, mas viajou de forma eficiente. Um primo me mandou uma mensagem vaga com uma pergunta. Um velho amigo da família parou de curtir as postagens da Iris. Minha mãe começou a contar a versão dela, da história, em fragmentos cuidadosos e seletivos. Eu era ingrato. Eu era ganancioso. Eu tinha confundido generosidade com direito adquirido. Eu estava destruindo a família por dinheiro. O que ela não negava era o fundo. O que ela questionava era se eu merecia. A preparação para a audiência foi exaustiva. Meu advogado focou no que podia ser provado, não no que podia ser sentido. Transferências bancárias, extratos de contas, datas e valores, padrões. Reconstruímos a linha do tempo da educação do meu irmão, seus primeiros investimentos, o lançamento de sua empresa. Sobrepusemos esses eventos com saques do fundo. Pediram-me para preparar minha própria declaração, não um apelo emocional, mas um relato factual. Quando me sentei para escrever, percebi quão raramente eu tinha falado sobre minha infância sem minimizá-la. Com que frequência eu tinha explicado momentos que agora se destacavam com clareza afiada. Ser instruído a ser prático enquanto outra pessoa era encorajada a sonhar. Ser elogiado pela adaptabilidade em vez da ambição. Ser deixado de fora de decisões que afetavam diretamente meu futuro. Pela primeira vez, eu não estava contando essas histórias para ser compreendido. Eu estava contando para serem documentadas. O e-mail apareceu uma semana antes da audiência. Estava enterrado em uma conta antiga, encaminhado 2 vezes, quase esquecido, enviado da minha mãe para o meu irmão anos antes. A linguagem era casual, quase afetuosa, um lembrete para manter certas coisas simples, uma referência a não me envolver em assuntos financeiros porque isso apenas complicaria as coisas. Não havia confusão naquilo, nem hesitação, apenas intenção. Nessa audiência, a juíza ouviu atentamente. Ela fez perguntas diretas. Por que não fui informado aos 18 anos? Por que nenhuma divulgação foi feita? Por que os fundos foram distribuídos sem meu consentimento? Meu pai falou em generalidades. Responsabilidade, julgamento familiar, fazer o que achava certo. Minha mãe enquadrou tudo como proteção. Ela disse que eu tinha sido sensível, que saber demais muito cedo poderia ter me sobrecarregado, que eles agiram por amor. Ninguém argumentou que eu tinha sido avisado. Sentado ali, entendi algo com uma clareza que me surpreendeu. Eles não esconderam a verdade porque temiam a lei. Eles a esconderam porque acreditavam que tinham o direito de decidir o que eu poderia suportar. E essa crença guiou cada escolha que fizeram. A decisão saiu semanas depois. Li sozinho. O tribunal concluiu que o fundo havia sido mal administrado, que os requisitos de divulgação haviam sido violados, que os fundos haviam sido distribuídos sem autorização. A sentença foi minuciosa, metódica, indiferente a justificativas pessoais. Os ativos restantes na empresa do meu irmão deveriam ser recuperados. Investimentos rastreados até o fundo foram ordenados a serem liquidados. Meus pais foram considerados financeiramente responsáveis pelo restante. Não houve vingança nisso. Nenhuma onda de triunfo, apenas finalidade. O efeito colateral foi silencioso, mas visível. A empresa do meu irmão perdeu financiamento e foi dissolvida em meses. Pessoas que antes elogiavam sua independência pararam de retornar ligações.
Meu pai deixou os conselhos em que atuou por anos. Minha mãe desapareceu dos eventos comunitários, das reuniões sociais, de tudo o que ela havia curado cuidadosamente. Ela nunca mais ligou. Houve uma última mensagem enviada através de um intermediário. Uma oferta, um pedido, um lembrete de que a família deveria vir antes de tudo. Recusei. Toda a comunicação depois disso passou por advogados, não por despeito, mas por necessidade. Eu não estava interessado em reabrir conversas que já haviam provado que não eram sobre a verdade. Certa noite, meses depois, peguei a carta da minha avó novamente. Li devagar, dessa vez, não em busca de respostas, mas de base. Uma frase se destacou de uma forma que não tinha antes. Ela escreveu que eu não nasci para substituir ninguém, que minha vida deveria se sustentar por si mesma. Por anos, vivi como se minha presença precisasse de justificativa, como se ocupar espaço exigisse permissão. Essa crença havia desaparecido. Iris e eu nos mudamos pouco depois. Nada dramático, um bairro diferente, mais luz, menos lembretes. Não nos apressamos em novos planos ou reinvenções ousadas. Permitimos-nos existir sem explicações. Algumas noites ainda eram silenciosas, mas o silêncio não parecia mais imposto. Parecia escolhido. E pela primeira vez, o chão sob meus pés parecia ser realmente meu. Esse foi o estado emocional em que terminei. Não feliz, não triunfante, mas estável, como alguém que sobreviveu a uma tempestade e ainda estava ouvindo o trovão, embora o céu tivesse clareado. Eu não estava mais olhando por cima do ombro, mas não tinha esquecido com que facilidade o chão poderia se mover. A paz que eu estava aprendendo não chegou com fogos de artifício. Chegou cautelosamente. Pediu permissão antes de se instalar. O novo lugar ficava em uma rua arborizada, com calçadas irregulares e vizinhos que acenavam, sem curiosidade. Iris amava as janelas. Eu amava o fato de que ninguém neste bairro conhecia minha história. Ninguém associava meu nome a expectativas, sacrifícios ou comparações silenciosas. Aqui, eu era apenas mais um homem passeando com seu cachorro muito cedo pela manhã. Apenas mais um casal desempacotando caixas lentamente porque não havia pressa. Mas a paz tem um jeito de convidar à reflexão. E a reflexão pode ser perigosa quando você finalmente está sozinho com seus pensamentos. O conflito que começou a surgir não foi externo a princípio, foi interno. A lógica me dizia que a batalha tinha acabado. O caso estava encerrado. O dinheiro tinha sido recuperado. Os limites estavam claros. A emoção não concordava. A emoção continuava repassando cenas antigas com um novo contexto. Conversas que descartei como normais, de repente soavam calculadas. Elogios pareciam condicionais em retrospectiva. O silêncio parecia intencional. Peguei-me imaginando quanto da minha personalidade havia sido moldada por um papel para o qual nunca consenti. Teria eu escolhido minha contenção ou ela tinha sido cultivada? Minha adaptabilidade era uma força ou uma habilidade de sobrevivência afiada, ao longo de anos, sendo esperado que eu não precisasse de muito. Iris notou a mudança antes que eu a nomeasse. Ela sempre notava. Certa noite, enquanto estávamos sentados no chão, comendo comida de entrega direto das embalagens, ela me perguntou do que eu tinha medo agora. A pergunta me pegou desprevenido, porque eu não tinha pensado em termos de medo. Eu disse a ela que não estava com medo. Eu disse a ela que as coisas finalmente estavam quietas. Ela olhou para mim por um longo momento e disse calmamente que quieto nem sempre significa resolvido. Às vezes significa que o barulho se mudou para dentro. Ela estava certa. A primeira pressão externa veio de uma forma que eu não esperava. Não dos meus pais, não do meu irmão, de outra pessoa inteiramente. Uma mulher chamada Marisol entrou em contato através de um endereço de e-mail que eu raramente usava. O assunto era simples.
Eu conheci sua mãe. Por muito tempo, não abri. O passado já tinha tirado o suficiente de mim. Eu não tinha certeza se queria convidar mais daquilo para o presente. Mas a curiosidade tem um jeito de passar pela determinação. Marisol tinha sido uma amiga próxima de Elisa. Ela encontrou meu nome através de registros judiciais públicos, seguiu o rastro silenciosamente e debateu se entrar em contato faria mais mal do que bem. Ela escreveu com cuidado, respeito, não oferecendo exigências, apenas contexto, apenas memória. Ela disse que havia coisas que minha mãe queria que eu soubesse, coisas que Helena tentou proteger. Mostrei o e-mail para Iris. Ela não me empurrou em nenhuma direção. Ela fez uma pergunta. Saber mais me ajudaria a entender quem eu era agora, ou me puxaria de volta para quem eu estava tentando escapar. Eu não tinha uma resposta, mas concordei em encontrar Marisol mesmo assim. Escolhemos um pequeno café no meio do caminho entre o nosso bairro e o dela. Terreno neutro. Ela era mais velha do que eu esperava, com fios prateados no cabelo e uma presença calma que parecia merecida. Ela não começou com desculpas ou explicações. Ela me contou sobre Elisa como pessoa, não como uma tragédia. A risada dela, a teimosia, a maneira como ela amava ferozmente, mas se recusava a pedir permissão para viver do jeito que queria. Ouvi-la foi desorientador. Não porque fosse doloroso, mas porque trazia estabilidade. Pela primeira vez, eu não estava ouvindo sobre meu passado através das lentes da obrigação ou controle. Eu estava ouvindo sobre isso através do afeto, através da escolha. Marisol confirmou algo que havia sido insinuado, mas nunca declarado abertamente. Minha mãe queria que eu crescesse livre das dinâmicas que a restringiram. Ela confiou em Helena para garantir essa liberdade. Ela não previu o quão complicada a lealdade familiar poderia se tornar quando dinheiro e percepção entrassem na equação. Não senti raiva ao sair daquele café. Senti clareza, do tipo que aguça em vez de acalmar. O capítulo em que eu estava entrando não era sobre confronto ou revelação. Era sobre integração, sobre decidir quais partes do meu passado pertencem a mim e quais partes eu finalmente tinha permissão para deixar de lado. A estrutura deste capítulo termina não com uma interrupção dramática, mas com uma ruptura sutil. Enquanto Iris e eu caminhávamos para casa naquela noite, meu telefone vibrou com uma notificação que eu não esperava. Uma nova mensagem de voz de um número que reconheci imediatamente. Meu irmão. Não era uma exigência, não era uma acusação, apenas uma mensagem dizendo que ele estava pensando sobre as coisas, dizendo que talvez devêssemos conversar agora que tudo tinha se acalmado. O momento foi silencioso, íntimo e frágil. Eu sabia que o que viesse a seguir não seria mais sobre dinheiro ou legalidade. Seria sobre identidade. Sobre se as pessoas podem se encontrar honestamente depois que as estruturas que as definiam desmoronaram. Sobre se o silêncio, uma vez escolhido, ainda pode ser quebrado sem se tornar imposto novamente. E eu fiquei ali, telefone na mão, ciente de que a próxima escolha que eu fizesse não seria sobre o passado de forma alguma. Seria sobre quem eu estava disposto a ser agora que o chão abaixo de mim finalmente aguentava. Eu não liguei de volta para o meu irmão naquela noite. Não porque eu estivesse com raiva e não porque tivesse medo do que ele poderia dizer, mas porque pela primeira vez na minha vida entendi que não devia imediatismo ao conforto de mais ninguém. Passei anos demais respondendo por instinto, suavizando tensões, preenchendo o silêncio para que os outros não tivessem que lidar com ele. Desta vez, deixei o telefone ficar quieto. Deixei o momento respirar. E nessa quietude, algo importante se assentou dentro de mim. O que senti não foi amargura. Não foi vitória. Foi perspectiva. Finalmente, entendi que retomar sua vida não acontece em tribunais ou extratos bancários. Essas são apenas ferramentas. O verdadeiro trabalho acontece depois, nas escolhas que ninguém está assistindo, nos limites que você mantém,
mesmo quando seria mais fácil dobrá-los. Aprendi que a verdade nem sempre traz alívio, mas traz alinhamento. E alinhamento, mesmo quando é desconfortável, é onde a paz realmente vive. Eu não odeio meus pais. Eu não idolatro meu passado. Não preciso de um pedido de desculpas para seguir em frente. O que eu precisava era de honestidade. E quando ela não veio livremente, escolhi encontrá-la eu mesmo. Essa escolha mudou tudo. Isso me ensinou que família não é definida por quem te criou ou por quem se beneficiou de você, mas por quem respeita seu direito de existir plenamente sem condições. Isso me ensinou que o silêncio pode ser força quando é escolhido, e que ir embora nem sempre significa perda. Às vezes significa sobrevivência. Se você está ouvindo isso e algo na minha história parece desconfortavelmente familiar, quero que saiba o seguinte: você não está errado por fazer perguntas. Você não é ingrato por querer clareza. E você não é egoísta por proteger o que foi destinado a ser a você. Seja dinheiro, verdade ou seu senso de identidade. A coragem nem sempre parece barulhenta. Às vezes parece paciência, às vezes parece não dizer nada até que você esteja pronto. Antes de terminar esta história, só quero pedir uma pequena coisa. Se você ainda está aqui comigo, se isso ressoou de alguma forma, me avise. Diga um oi nos comentários ou me diga de onde você está ouvindo. Essas histórias podem parecer isoladas, e saber que alguém está do outro lado faz mais diferença do que você imagina. E se você gostaria de ouvir mais histórias como esta, histórias sobre força silenciosa, escolhas difíceis e encontrar seu equilíbrio depois que tudo muda, considere se inscrever. Sua presença aqui é o que permite que essas histórias existam.